Nós vamos orar por alguns pedidos depois, tá bom, queridos? No final. Tome o seu lugar, porque eu quero falar de um outro fogo agora. Diga, Deus é fogo. Esse negócio de fogo é com Deus, viu, irmãos? Aliás, ele disse que quando ele vier nos buscar, nós vamos precisar ser quente, porque se formos mornos, ele não vai nos querer. Então, nós precisamos sempre ser incendiados pelo Espírito Santo, amém? E eu gostaria de falar de um fogo, do chamado de Deus. Abra lá em Êxodo, capítulo 3. O fogo do chamado de Deus. E esse chamado de Deus, embora a figura de Moisés, né, o libertador, uma figura do Cristo no Antigo Testamento, e realmente o chamado de Moisés foi para ser pastor de uma multidão e conduzir o povo para fora do Egito, mas numa pequena dimensão, queridos, o nosso chamado também é esse, para exercermos esse ministério de sermos libertadores, instrumento de libertação, lá na nossa casa, na vida das pessoas no qual nós convivemos. Às vezes, dentro da nossa casa, nós temos pessoas que estão escravizadas, estão presas no seu sentimento, nas suas emoções, na sua visão, né? No medo, na tristeza, na angústia e tantas coisas. Estão escravas de situações, de enfermidades, né? E tantas coisas que pode nos escravizar e nos impedir de viver o melhor de Deus. E nós precisamos compreender que Deus nos chamou, nos escolheu. É isso que Jesus nos falou. Vai agora, amém? Pregue o evangelho, liberte os cativos, cure os enfermos. Não é essa a nossa missão? Então hoje nós temos esse chamado de Moisés na nossa vida, para poder exercer. E lá no capítulo 3, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se come. Repete isso comigo, diga assim: irei para lá e verei essa grande maravilha. Glória a Deus. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, preste atenção. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu:
eu serei contigo, e este sinal será que eu te enviei. Depois de haveres tirado o meu povo do Egito, servireis a Deus neste monte. É muito linda essa história. E tem muitos ensinos profundos aqui. Mas eu quero me atentar para algumas coisas. Primeira coisa, Deus tinha escolhido Moisés desde o ventre da mãe dele, amém? Porque Deus o guardou, sua mãe o colocou no rio Nilo, a filha do faraó o tirou do rio e cuidou dele, devolveu para a mãe amamentá-lo, depois criou ele lá dentro oh meu Deus, dentro do palácio de faraó. E toda a trajetória de Moisés foi conduzida por Deus, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E quando nós olhamos para a nossa vida, queridos, e olhamos tantas coisas por onde nós andamos, amém? Quantas coisas nós fizemos lá no Egito, quantos palácios de faraó nós andamos, e como Deus cuidou de nós, e preparou para que um dia nós pudéssemos ter um encontro real com Ele e estar aqui hoje, amém? Então, Deus cuida de nós e nos prepara. E prepara a nossa trajetória porque Ele tem planos a respeito de nós. Para cada um de nós, Deus tem planos. E Ele tinha planos para Moisés. Mas a questão é que Deus, então, chegou o momento de Deus cumprir o propósito dEle na vida de Moisés. E eu acho muito interessante, é sobre isso que eu quero falar. Sobre esse fogo do chamado. Deus vai ao encontro de Moisés naquele deserto, Moisés está lá, né? Moisés mata um egípcio, foge para o deserto, vive lá, se casa, tem filhos, está servindo lá o seu sogro, cuidando do rebanho, e quando ele está lá, só ele e o rebanho naquele lugar, Deus fala com ele no meio do fogo. E eu acho tão interessante, aqui tem um ensino muito precioso para nós. Quando aquela sarça começa a pegar fogo, lá no versículo 2, diz que havia um fogo, o Senhor chama no meio do fogo, e Moisés olhou, observou aquilo, e Moisés deu uma resposta para aquele sobrenatural de Deus. Quantas vezes, queridos, Deus está nos chamando para viver coisas extraordinárias. Não sei se você já viveu a experiência de sentir o teu coração queimando por algo. É esse fogo de Deus que queima, mas não consome. E quando isso acontece, nós temos que dar uma resposta para Deus. Talvez, muitas vezes, nós sentimos isso. Essa convicção no nosso coração, de um propósito, de algo que Deus quer fazer através de nós, né, no meio de nós, da nossa casa. E nós olhamos aquilo, entendemos que é Deus, mas nós viramos as costas e vamos embora, cuidar das nossas coisas. E Moisés, ele para e ele vai para perto da sarça. Ele quer saber do que se trata aquilo. Ele quer conhecer mais de perto aquilo. Ele dá uma resposta para aquele fogo que queima, que fala, que arde e não consome. Quais são as respostas que nós temos dado para Deus, irmãos? Olha, Senhor, agora eu estou muito ocupado, mas assim que essa situação passar, conta comigo. Olha, Deus, agora está difícil a coisa. Preciso resolver tudo isso. Depois eu vou chegar aí para perto para ouvir o que o Senhor tem para mim. Às vezes nós não fazemos isso, irmãos? Fazemos. Quantas vezes nós já fizemos isso? Eu já fiz muitas vezes. Não dá, não sou capaz. Você continuar lendo o texto, essa é a resposta de Moisés. Eu até ouvi, até sei, cheguei perto, entendi que é Deus, quero o sobrenatural, quero tocar no sobrenatural, mas eu não sou capaz de fazer isso. Quantas vezes nós até vamos e andamos por fé na presença de maneira ousada até um ponto, mas na hora que chega o momento de fazer algo, de viver aquilo, de deixar Deus tomar o controle, você fala, não, imagina, eu não.
E não teve jeito, né? Deus falou com ele, você vai. Eu sou gago, alguém vai falar com você. Eu não posso, você pode. E não teve jeito, Moisés teve que ir. E eu quero dizer, irmãos, quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente pode fazer muitas curvas, andar por muitos caminhos. No final, nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, amém? Porque Ele é Deus. Então, Moisés, ele quis viver aquele sobrenatural. Então ele deu uma resposta. Ele falou, eis-me aqui. Quando Isaías vê a glória de Deus, vê o santo lugar, os anciãos, o trono branco, ele vê Jesus, ele tem aquela visão, anjos voando, cantando, adorando, querubins, serafins, ele fica maravilhado e ele dá uma resposta. Ele fala o que para Deus? Eis-me aqui. Eu vou, Senhor, eis-me aqui. Outra coisa interessante que nós vemos aqui, Deus explica para Moisés. Deus não é um Deus lunático, queridos. Olha, faz isso e amém. Não. Deus fala, olha Moisés, está acontecendo um problema. O meu povo está clamando, o meu povo está sofrendo, e eu te escolhi para promover libertação, cura, e tirar o povo daquele cativeiro e trazer para um lugar de paz, de bênção. Deus explica qual é a necessidade para Moisés. E às vezes, querido, nós temos essas necessidades acontecendo dentro da nossa casa, em algumas áreas da nossa vida, na nossa família, na nossa parentela, em amigos, estão presos, aprisionados, acorrentados, amedrontados, subjugados. E Deus fala, olha, eu te escolhi, te salvei primeiro, para que você vá e tire o meu povo daquele lugar, amém? Quantas mulheres vêm primeiro para Jesus, entrega a sua vida para Jesus e depois ganha o seu esposo, os seus filhos. Foi o libertador daquela casa. Deus usou aquela mulher para tirar a sua família do Egito e trazer para Canaã. Amém? E Deus quer continuar tirando pessoas do Egito e trazendo para a presença dele. E quem ele vai usar? Diga, a igreja. Diga, eu sou a igreja. E Moisés responde àquele fogo. Agora, queridos, só porque é de Deus é fácil? Não. Foi fácil para Moisés? Não. Só porque é o chamado de Deus vai dar tudo certo sempre? Não. Mas se é o chamado de Deus, Deus vai nos fazer andar em vitória, amém? Aquilo que Deus prometeu se cumpre na nossa vida. E um outro fogo do chamado que eu gosto demais, não precisa nem abrir, o projetor abre, é Jeremias 29, 20, versículo 9. Jeremias foi um profeta levantado por Deus, mais ou menos igual Elias. Israel estava em total pecado e condenação, e Deus falou, eu vou mandar o meu servo, o rei Nabucodonosor, e ele vai destruir Israel, e vai levar o povo cativo, porque Israel abandonou a minha presença. Jeremias, vai e prega para esse povo, que se eles não se arrependerem, vai vir juízo, condenação, escravidão. E Jeremias se levanta, um jovem, que estava preparado para ser sacerdote. Ia se casar, Deus falou, não se case. A mulher não ia suportar. Você sabe que às vezes é difícil para a mulher suportar o chamado do marido, né? Porque mulher é emoção, o homem é razão, ele sabe lidar com os desafios do chamado. E às vezes a mulher mistura tudo, né? E não sabe. Por isso é importante o homem ser sacerdote e conduzir, inclusive, a mulher no centro da vontade de Deus. Mas voltando aqui, Deus falou, Jeremias, você não vai casar, meu filho. Fique solteiro que é melhor. Porque você vai pregar. E Israel judiou tanto de Jeremias, irmãos.
abateu nele, jogou ele numa cisterna, deixou passando frio, passando fome. Jeremias foi torturado, Jeremias foi amaldiçoado, e Jeremias pregava: se arrependa. E eles falavam: não. Um dia Jeremias falou: não aguento mais, chega, basta. Eu não vou falar mais com esse povo. E a pandemia fez muito isso conosco, irmãos. Eu não vou continuar liderando célula, eu não vou continuar fazendo supervisão, eu não vou continuar com o meu ministério, esse povo é cruel, esse povo é ingrato, esse povo, só me prejudica, só quer o meu mal, e eu só quero o bem, eu só estou obedecendo a Deus. Muitos viveram isso nessa pandemia. Mas lá em Jeremias, capítulo 20, versículo 9, ele diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele, jamais, e já não falarei no seu nome. Então, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais me calar. Diz a minha versão. Quando Jeremias pensava: eu vou abandonar tudo que Deus colocou nas minhas mãos, ele falou: eu não consigo. Porque tem um fogo que queima dentro de mim. E esse fogo me impulsiona a continuar caminhando. Amém, queridos? Deus nos escolheu através do fogo. João Batista pregava e batizava com água, mas ele disse: ei, espere aí, porque virá um depois de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga: fogo. Nós somos batizados com fogo. Hoje a sarça que arde, que queima, que nos chama para andar em vitória, para sermos agentes de milagre, não queima mais do lado de fora. É como de Jeremias, queima aqui dentro. Amém? E nós precisamos assumir a nossa identidade e o nosso lugar em Deus, de libertador. Quem sabe em alguma área da nossa vida, e nós precisamos nos levantar como libertadores naquela área. Porque Deus nos chamou e nos marcou com fogo no dia de Pentecoste. Quando as pessoas olharam a descida do Pentecoste, como é que está descrito lá que eles viram? O que eles viram, queridos? Línguas como de fogo. Diga: eu sou batizado com fogo. Agora eu te pergunto: alguém que é batizado com fogo fica desanimado? Incrédulo? Não, queridos. Você já viu a força do fogo? Depois que você taca o fogo em algum lugar, é muito difícil controlar aquele fogo. E quanto maior aquele fogo, mais difícil é. Por quê? Porque ele é um fogo que vai consumindo tudo que tem na frente. Então esse fogo de Deus é poderoso para consumir as trevas. E nos fazer andar em vitória. Moisés teve que ir cumprir o propósito de Deus. E ele conduziu o povo até aquele monte. O povo vivia no pé do monte. Mas a Bíblia diz que Moisés subia no monte. E lá saía fogo, relâmpagos, trovões. E a nuvem de glória estava naquele lugar. Deseje andar dessa maneira com Deus. Deseje andar no sobrenatural de Deus. Quem vive no pé do monte está sempre olhando e vendo o que Deus está fazendo na vida dos irmãos. Mas quem está lá no monte, na presença, cumprindo o propósito de Deus, está andando no meio do fogo. Promove fogo, libera fogo, abençoa o povo. Deus nos chamou para ser abençoadores. Deus nos chamou para provocar sobrenatural na nossa casa. Deus nos chamou para incendiar aqueles que estão frios na fé. Amém, igreja? É assim que nós precisamos andar com Deus nesses últimos dias. Porque há uma profecia negativa
e vai se cumprir. Que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, o amor e a fé de muitos se esfriariam. Como que eu não vou me esfriar? Andando na presença de Deus, sabendo que Deus me chamou através do fogo do Espírito Santo. Eu sou batizado com fogo e eu vou cumprir o propósito de Deus. E o dia que Deus me chamar, Ele precisa nos encontrar, irmãos, trabalhando, como diz aquele hino bem antigo, né? Trabalhando na seara do Senhor. Já pensou, será que se o Senhor nos buscar nessa noite, porque nós nunca sabemos quando nós iremos partir, amém? Como que Ele vai nos encontrar? Como que Ele vai encontrar o nosso chamado? O nosso posicionamento? As nossas palavras de fé? Será que nós vamos ser como João Batista? Denunciando o pecado, anunciando o reino, pregando Jesus, preparando o caminho da salvação para as pessoas? Como o Senhor vai nos encontrar? Cansados? Não cansados de desanimados, mas aquele cansaço de alguém que trabalhou muito e falou, você já fez isso? Deita na cama e fala, Senhor, parecia que esse dia não ia acabar nunca. Porque você trabalhou o dia inteiro, veio para o culto, terminou o culto. Você teve que atender pessoas, dar conselho, levar embora para casa. Aí chega em casa, às vezes o telefone toca, ou é o WhatsApp, aconteceu um problema. E você fala, meu Deus do céu, esse dia não vai acabar hoje. E a hora que você deita, você fala, louvado seja o Senhor. Pessoal, que delícia se Deus nos busca desse jeito. Né? Cansados, porque trabalhamos para Ele, para a glória dEle. Irmãos, eu penso que deve ser uma vida muito triste para a igreja, para um crente agora, muito infeliz. Um crente que vive cansado só porque está correndo atrás das coisas dessa terra. Muito triste. Porque Jesus falou, não trabalheis apenas pelas coisas que são terrenas, né? De segunda a sexta, chega em casa, não tem forças para orar, para buscar a Deus, para ir na célula, para vir para o culto, porque está cansado. Porque a sua vida, seu vigor é consumido pelas coisas dessa terra. Não seja assim. Que o seu vigor seja consumido pelas coisas da terra, sim, mas seja consumido pelas coisas dos céus. Amém? Seja consumido pelas coisas que são eternas, pelos tesouros celestiais, porque isso sim nós iremos levar para a glória, em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Feche teus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Como você está encerrando o teu ano? Nós somos os Moisés do Senhor nessa geração. Nós somos os escolhidos de Deus. Você foi escolhido lá no ventre da sua mãe, diz a palavra do Senhor. Ele te escolheu lá e te trouxe até aqui. Para você ser um libertador, para você promover milagres, para você conduzir a tua casa e pessoas para um lugar de bênção, do extraordinário de Deus, para você quebrar o poder do diabo na vida das pessoas e na tua vida também, porque antes de Moisés ir, Deus curou Moisés, daquela lepra que ele tinha no coração dele. Deus sempre vai nos curar primeiro, para depois nos enviar para curar. Deus sempre vai fazer uma obra em nós, para depois fazer uma obra através de nós. Não importa qual estágio nós estamos, se a obra está sendo feita em nós ou através de nós, o importante é que nós estamos na presença dEle. Oh, Moisés correu para lá, para a presença dEle. Falou, o que está acontecendo aqui?
Que negócio é esse que queima e não consome? Que fogo santo é esse? Que voz dos céus é essa? Que poder é esse? Eu quero esse poder na minha vida. E a partir daquele dia nunca mais Moisés andou numa vida natural, mas ele andou na presença de Deus. Chegou um dia que ele estava lá no monte, ele falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero te ver, Senhor. Aqueles que estavam lá embaixo no monte falavam: eu quero ver Canaã. Mas Moisés dizia: eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver. Mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. E Deus falou: ah, Moisés, eu vou te esconder aqui nas minhas mãos. E vou passar, e te mostrarei toda a minha bondade. Ah, Deus sempre quer, irmãos, mostrar a bondade dEle para nós. Aonde tem um libertador, tem presença, tem glória, tem fidelidade de Deus, tem bondade de Deus, tem cuidado de Deus. Ora, machere, canta rabacheias. E Deus andou com Moisés, e Moisés andou com Deus, até o último dia. Ele esteve na presença do Senhor, porque Deus o havia chamado pelo fogo, e aquele fogo queimou o coração dele, nos momentos difíceis, nos momentos bons, aquele fogo queimava no coração dele. O que tem queimado no teu coração, meu amado, minha amada? O que tem consumido a tua vida? São as coisas da terra ou são as coisas dos céus? Vigia o teu coração, pondera, encontre um equilíbrio na tua vida, não se embriague com as coisas da terra, porque Deus vai dar as coisas da terra para o nosso desfrute, mas que você esteja o centro do teu coração, com as coisas que são dos céus, com as coisas que são dos céus. Se tiver que falar não, fale não para as coisas da terra, não para as coisas do céu. Que tiver que perder, que perda as coisas da terra, mas não as coisas eternas, porque aquilo que é eterno é duradouro.